Boa noite, amigos e amigas da TV Aberta e da AFPESP na TV, programa que a Associação dos Funcionários Públicos apresenta semanalmente, dedicado a você, servidor público. Nesse programa, nós teremos diversas atrações, como entrevistas, variedades, dicas culinárias e muito mais. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos dentro de instantes. Até já. A equipe de comunicação da AFPESP, que acompanhou os representantes da entidade em Brasília no dia 1º de agosto, fez uma série de entrevistas com especialistas e deputados sobre o PLP 257/2016, perguntando sobre os problemas e as consequências. Confira o depoimento da doutora Maria Lúcia Fatorelli. Olha, para continuar roubando as matérias-primas estratégicas que existem no Brasil, o petróleo, o nióbio, os minerais raros que só existem aqui, o Estado tem que estar desmontado. O povo tem que ser de medíocre para baixo. Não pode, nem sabe que é rico, nem sabe. A maioria do povo brasileiro nem sabe o que é nióbio, nem sabe para que serve. E é um mineral estratégico. O Canadá tem 2% do nióbio do mundo, garante saúde e educação de graça para todo mundo. O Brasil tem 98% do nióbio. Tudo isso é contrabandeado, é roubado do nosso país. E os nossos minerais são os mais ricos. Tudo isso está sendo levado, todas as nossas riquezas agrícolas, a nossa água, tudo isso. Então, para continuar roubando dessa forma, o Estado tem que estar desmontado. E o povo não pode ter educação de qualidade, nem saúde de qualidade. Nós assistimos aí todo esse desmonte do Estado, o aumento da violência. Isso é inaceitável. O Brasil é um dos países mais ricos do planeta. Outra realidade é possível. E essa dívida tem sido a justificativa para todo esse desmonte. E essa dívida está aí com vários indícios de ilegalidade, ilegitimidades e até fraudes. A ferramenta que vai provar tudo isso e desmascarar esse processo é a auditoria. Por isso nós convocamos todas as entidades, todos os cidadãos e cidadãs desse país para apoiar o lançamento da Frente Parlamentar Mista pela Auditoria da Dívida com participação popular, que vai acontecer no Salão Nobre da Câmara no próximo dia 9 de agosto e vai ter continuidade. O lançamento é dia 9 de agosto às 16 horas, mas a Auditoria Cidadã está organizando grupos de estudos abertos à participação de todas as entidades para que nós possamos incidir nessa casa, cobrar dos parlamentares a responsabilidade do voto de cada um em relação a esses projetos que provocam dano social, dano moral, dano patrimonial, justificados em cima de uma dívida ilegal, ilegítima e fraudulenta. Eles têm que responder à sociedade sobre isso. Nós vamos estar atentos, vamos cobrar e já temos centenas de entidades participando dessa frente parlamentar. Precisamos reforçar isso cada vez mais e criar um contraponto para esse pacote de medidas que é inaceitável, ilegal, ilegítimo, inaceitável. A relevância dos assuntos apresentados no programa anterior com o presidente da AFRESP, Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, Rodrigo Keidel Espada, e com o diretor econômico financeiro da AFPESP, o nosso considerado Antônio Ernosti, nos obrigam a voltar a tratarmos assuntos que ficaram ainda pendentes. O Rodrigo, ao encerrar o programa passado, ele nos trouxe um dado que nos preocupou. Não pela situação em si, que é a sui generis, né, em termos de fiscalização, mas ele dizia o seguinte,
que 900 agentes fiscais de rendas com atividades remuneradas típicas de atendimento da Secretaria da Fazenda, eles entregaram seus cargos. O que significa isso, Rodrigo? Hoje, né, de manhã, estivemos na Secretaria da Fazenda, então houve uma mobilização e os fiscais com função gratificada, que têm funções relevantes dentro da Secretaria da Fazenda, entregaram seus cargos. A gente protocolou junto ao secretário da Fazenda, em mobilização, em protesto, um ato de repúdio à desqualificação, ao desrespeito ao fisco paulista. Hoje nós temos uma remuneração deficitária, né, relativamente a outros estados e outras carreiras de auditoria fiscal. Então, na federação, nós somos o segundo pior nível salarial de ingresso na categoria, a gente chama de piso, né, o segundo pior piso, e o terceiro pior teto remuneratório. A nossa categoria, a gente está perdendo profissionais para outras áreas, inclusive para iniciativa privada. A gente tem fiscais treinados, capacitados, que o Estado investe e depois saem para escritórios de advocacia, empresas de consultoria, contabilidade, porque a gente é uma prática de mercado, a gente está sujeito a esse tipo de aliciamento justo, né, para ganhar mais, um profissional competente, capacitado, que temos muitos na Secretaria da Fazenda. Isso quem perde é o Estado e a sociedade. A arrecadação do Estado está em queda vertiginosa e o fisco está mobilizado também, a gente está insatisfeito, desmotivado, procurando negociação com o governo. E é isso. Antônio Arnosti, como é que você vê essa categoria se desmobilizar por conta da questão remuneratória? Com muita preocupação. Primeiro, porque estamos numa crise geral, onde nós poderíamos tomar um partido dela, fazendo com que os fiscais efetivamente estivessem todos trabalhando com satisfação e estivessem buscando melhorias nessa arrecadação. Entretanto, pelo que o Rodrigo colocou, há uma insatisfação geral e posso lhe dizer o seguinte: sou da turma de 86, 20 anos, portanto, antes do Rodrigo, e você é da turma de 2006. Perfeito. A turma de 1986 está chegando ao tempo de aposentadoria e quem pode está acelerando isso, porque já não aguenta mais trabalhar, não só por questão de salário, mas também condições de trabalho que pioraram muito na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, segundo testemunho que eu tenho tido de muitos colegas aí que gostariam de estar aposentados. Já que o salário cai um pouco, evidentemente, ou cai muito, mas seria mais fácil. Há o que, de fato, tanto a nossa Afresp, quanto o sindicato também, que é dirigido por um colega nosso, o Alfredo, né? Em trabalho conjunto, que eu até os parabenizo, existe na expressão deles o desmonte da fiscalização do Estado. E isso está acontecendo realmente. Bem, se a questão remuneratória é preocupante e os fiscais desmobilizados, sem motivação para trabalho, pela questão salarial, eles têm compromissos que devam ser saudados e não o fazem por conta dessa má remuneração, isso vai repercutir de que maneira, Rodrigo? Sim, a gente percebe essa materialização dessas consequências já na administração pública, né? O fisco, ele é responsável por prover o Estado, os cofres do Estado com os recursos necessários para implementar as políticas sociais, as políticas públicas tão necessárias para a população. A gente vê que os investimentos que o governador, que o governo precisa fazer em infraestrutura também vem dos cofres públicos, também vem da arrecadação. Então vai haver uma redução dos investimentos. A gente já teve este ano, só de queda do ICMS, 4 bilhões de reais de queda, com o fisco mobilizado, operação padrão, né? A gente está com algumas atitudes, algumas ações, não estamos em greve geral ainda, mas a gente já está mobilizado em vias de entrar num choque mais forte com o governo. Isso quem perde é toda a população e a sociedade em geral. Antônio Arnosti, me diga uma coisa, se os fiscais estão nessa marcha lenta aí de trabalho, que é normal, seria uma operação padrão, né, que eles estão realizando,
Veja só, isso não aumentaria assim, o nível de corrupção no país? Se os fiscais atuando, o pessoal fica à vontade aí para sonegar. Como é que você vê isso? Bom, em primeiro lugar, tem 5 anos para que os contribuintes respondam ao fisco, né? E nós não podemos prever aí uma parada de 5 anos, de modo que os fiscais motivados voltariam fazer com que essa arrecadação subisse efetivamente. Então, eu acho que não se trata aí de corrupção, né? Ao contrário, eu acho que fiscal motivado não tem qualquer chance de amanhã se tornar um deles. E posso dizer eu não estou falando do fiscal, eu estou falando do sonegador. Não, pois é. Mas o fiscal não trabalhando também vai haver apenas a sonegação. Agora, me permite dizer o seguinte, além dos fiscais, todas as funções de maior salário, maior especialização é prejudicada no Estado. O Rodrigo fez engenharia na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Lá também nós temos a Universidade da USP. Engenharia de materiais, acho que foi isso que você fez? De produção? Engenharia de produção. Engenharia de produção. O professor da UFSCar Federal ganha R$12 mil a mais do que um professor da Faculdade de Engenharia de Administração de Produção da USP. Então veja que há um desmonte. 12 mil é um caso típico que eu acabei lendo num trabalho que foi preparado recentemente. Mas há graduações diferentes. Então, qual é a motivação que o professor tem de ingressar na USP? Ele procura ir para as federais. Ou, por outra, o Estado está preparando professores para irem para a área federal, assim como se prepara fiscal para ir para a atividade privada. Os médicos aqui do hospital universitário, que atende muito bem a população, inclusive em horas extras, têm o menor estímulo, não é? Estão preparando médicos para unidades particulares, né? Bons hospitais particulares que se fazem com um médico treinado e tornado um médico brilhante pelo Estado. E assim outras carreiras na área de segurança pública, idem, né? Que também muitos fazem concurso de delegado aqui, de repente vão para o Paraná, vão para estados mais limítrofes, porque também delegado aqui ganha muito pouco e não tem tantos assim que batem no teto, mas tem uma faixa muito insatisfeita, como estão também da Polícia Militar. E eu não sei, deve ter outros exemplos aí Tribunal que eu de acabei... Contas. O Tribunal de Contas, né? E por aí nós permeamos o Estado assim, com prejuízo duplo, né? Prejuízo duplo se não for triplo. Nós estamos conversando com o presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Renda, Rodrigo Keidel Espada, e com o diretor econômico e financeiro da AFPESP, Antônio Arnosti. Ambos são agentes fiscais de rendas. Rodrigo Espada, na sua análise, como é que poderia ser uma remuneração justa aos agentes fiscais de rendas? Ótimo. Bom, primeiro a gente precisa ser equiparado, realmente, nível remuneratório do teto, que é o tema do programa, aos outros estados, que nós já temos mais de 18 estados da federação que adotaram o teto do desembargador e outros tantos estados que adotaram soluções diversas que têm um teto remuneratório maior que o estado de São Paulo. Esse é um primeiro passo, mas só isso não resolve a nossa carreira, que ela está desestruturada. Então a gente tem também um fosso salarial para os ingressantes da carreira, que hoje o pessoal que ingressa não tem estímulo para ficar, e a fiscalização não pode ser uma carreira trampolim para outras carreiras. É uma carreira muito importante para o Estado. Então a gente precisa também ter um aumento do piso salarial da categoria, e aí são várias medidas aí que a gente precisa adotar para conseguir ter uma estruturação na nossa carreira, uma estrutura hierárquica e remuneratória condizente com a responsabilidade que o fisco tem perante o governo, a sociedade, a sua função. Então a gente precisaria dessas melhorias. Além, Duarte, eu preciso dizer, a gente também precisa de uma lei orgânica,
porque a gente viu hoje no país como é importante ter um judiciário independente, como é importante ter um Ministério Público independente. Até a Polícia Federal, ela está atuando, Lava Jato, junto com o Judiciário, o Ministério Público. E o fisco também. A gente precisa ter independência, não está sujeito a ingerências políticas. O fisco é um órgão técnico. A gente precisa escolher os contribuintes que vão ser selecionados para fiscalização de forma imparcial, técnica, sem ingerências políticas. E uma lei orgânica daria essa autonomia para o fisco, e ela é fundamental para o fisco atuar como um órgão de Estado e não a interesses diversos, alheios ao interesse da sociedade. Você pensa da mesma maneira? Muito bem, da mesma forma, presidente. Da mesma forma, precisa uma lei orgânica. Precisa uma lei orgânica. Agora, já houve um remédio. Eu estranho que não tenha. Existe a lei orgânica dos procuradores do Estado, sim, do Ministério Público, da magistratura. E não imaginava que os fiscais de renda não tivessem, viu? A gente ainda não tem, inclusive, escolhas de cargos de chefia. A gente precisa ter uma escolha regulamentada. A gente precisa ter realmente independência. Independência, como já disse o padre Antônio Vieira, que o maior tributo é a morte. Mas ninguém reclama, ninguém queixa, porque todos pagam. Ela é distribuída por todo mundo. Não há privilegiados. Não há privilegiados. Então o fisco também é um tributo. A gente cobra tributo, é uma atividade que não vai ser popular, difícil ser querida, mas a gente tem que ser respeitado. Como tal, né, a gente é uma carreira importante para o Estado. Então a gente precisa tratar com isonomia todos os contribuintes, sem privilegiados e apaniguados políticos. Olha, eu tive muita honra em recebê-los aqui no nosso programa AFPESP na TV. Quero agradecer a participação do presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas, Rodrigo Keidel Espada, AFRESP, a entidade dele, né? É uma mistura de AFRESP, FESPESP, AFPESP, né? É, muita sigla. É verdade. E o Antônio Arnost, doutor Antônio Arnost, eu chamo mais de Antônio pelo nosso contato diário, né? Que é o diretor econômico e financeiro da Associação dos Funcionários. Muito honrado com a presença de vocês dois. Ajudaram bastante a compreensão de muitos assuntos, né? Muito obrigado, uma boa noite e até uma próxima oportunidade a todos nós. Olá, amigos associados e público da TV Aberta. Vamos mostrar em nossa reportagem uma atividade que já existe há 11 anos na FEPESP, que é o Cine AFPESP. No mês de março de 2005, a Coordenadoria de Educação e Cultura lançou a atividade como uma parte da programação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Os filmes selecionados exaltavam o papel feminino na sociedade, como O Sorriso de Mona Lisa e Erin Brockovich, uma mulher de talento. O Cine AFPESP atende cerca de 2.900 espectadores por ano, com exibição na sede social de filmes selecionados, a maioria com temática humanista, e lançados em DVD. Vamos saber mais? Confira! Vem dançar, vem requebrar, vem fazer o corpo se mexer e acordar. Vem dançar, vem requebrar, vem fazer o corpo se mexer e acordar. É mão direita, mão direita, mão direita, agora é a mão direita que eu vou acordar. É mão esquerda, é a mão esquerda, agora as duas juntas que eu vou acordar. Vem dançar, vem requebrar, vem fazer o corpo se mexer e acordar. Vem dançar, vem requebrar. É um bom divertimento, né? É melhor que ficar em casa. Aqui é maravilhoso, a gente encontra as colegas, é uma convivência muito boa aqui. Além de a gente se reunir aqui, é um pretexto das pessoas se reunirem, os associados, né? É um ambiente gostoso e eu também gosto de cinema, né? Então, os filmes são bem selecionados pela Isa, né? E é bem gostoso, bem salutar aqui o encontro do pessoal aqui no cinema. Primeiro pela socialização, né? E segundo porque o cinema traz sempre um fator de reflexão e faz com que a gente pense sobre a vida e também traga as alegrias, né? Sobre momentos importantes. E uma vez que a gente precisa criar imagens positivas. E às vezes você conhece cidades, países
e culturas que às vezes você não tem uma possibilidade de frequentar. Então, esse projeto para mim, primeiro que eu gosto de cinema, vários tipos de filme, e também pelo encontro com os amigos aqui, né? Além que a educação e cultura proporciona pipoca, suco, sorteios, eu já fui sorteada algumas vezes, né? Então, à medida do possível, eu venho sempre nesse projeto. Bom, os filmes são sempre muito bem selecionados pela Isa, né? E eu gosto muito de cinema. Como eu não costumo ir nos cinemas, eu fico aguardando com ansiedade, uma vez por mês, vir aqui até a FIPESP, porque eu aproveito encontrar com as pessoas amigas. E os filmes são sempre muito agradáveis, eu saio muito feliz daqui. Eu venho porque eu gosto de ir mais para estar com o grupo do que propriamente o cinema. É uma reunião de amigos, de amigas. E como eu gosto de cinema, então eu uno o útil ao agradável. Não é à toa que o cinema é considerado a sétima arte. Então, como isso mexe com todo o emocional das pessoas, delas eu acho uma das mais importantes. O cinema é um sonho, né? É como se as pessoas estivessem dentro da tela, vivendo uma nova linguagem, porque cada um tem a sua. Se você for perguntar para cada um o que cada um tem sentindo nesse minuto, cada um está sentindo uma coisa. Mas de todas as artes, eu acho ela a mais completa, porque ela leva você a todos os lugares. Porque se você lê um livro, você tem que imaginar. O filme não, ele já traz tudo isso, já deixa você dentro de todo esse contexto, né, que é o cinema. O Fellini, por exemplo, por que ele trabalhava com os filmes, com as pessoas? Ele pegava todas as pessoas da rua, as pessoas da vizinhança, e delas ele fazia esses filmes maravilhosos que estão até hoje, né, no circuito do cinema, né? Hola. Mamá, es la tercera vez que te llamo. ¿Por qué no contestabas? ¿Está bien? Sí, no estoy bien. Ah, mamá, llamó la hija de tu vecino. O Cine FEPESP é um sucesso que gerou mais atividades na Coordenadoria de Educação e Cultura, como a apresentação antes do cinema e a Filmoteca. A Filmoteca nasceu em função dos constantes pedidos para reprisar os filmes exibidos e hoje o acervo conta com 700 filmes e 20 séries e seriados. Se você é amante da sétima arte, fique atento à programação da Coordenadoria de Educação e Cultura, que mantém suas atividades atualizadas no site www.afepesp.org.br, menu Cultura. Obrigada por sua atenção e continue com o programa AFEPESP na TV. Você já deve ter ouvido falar da Festa Holandesa das Flores. Ela reúne milhares de espécies cultivadas pelos floricultores da cidade paulista de Olambra. Olambra é uma cidade da microrregião de Campinas, fundada em 27 de outubro de 1991. Seu nome é uma junção das palavras Holanda, América e Brasil. O local era uma colônia de imigrantes holandeses que se firmou na antiga fazenda de Ribeirão. A Coordenadoria de Turismo promoverá passeios de um dia com visita à Feira de Flores, a Expoflora, que em 2016 vai ter o tema Parque de Flores e Sabores, com 16 caos decorados, chuva de pétalas de rosas e ainda a 12ª Mostra de Paisagismo e Jardinagem. O passeio será em ônibus de turismo, incluindo guia, serviço de bordo, seguro viagem e ingresso para Expoflora. As saídas serão nos dias 27 e 28 de agosto e também nos dias 3, 4, 10, 11, 17, 18 e 24 de setembro. O associado ou dependente paga 2 vezes de R$ 70,00. O familiar convidado pode participar por 2 vezes de R$ 80,00.
A Expoflora é um evento que faz parte do calendário nacional de turismo. A feira ainda vai dispor de uma área ampla, com cerca de 200 espécies e mais de 2.000 variedades de flores e plantas ornamentais para você escolher e levar para sua casa. Mais informações pelo telefone 11 31 88 31 54 ou ainda pelo e-mail turismo@afipesp.org.br. As flores e plantas ornamentais são elementos naturais que alegram, colorem e harmonizam qualquer ambiente. Aproveite e curta mais este passeio com a equipe da Coordenadoria de Turismo. Boa noite, amigos da AFIPESP. Hoje vamos apresentar uma dica gastronômica da Unidade de Lazer AFIPESP São Pedro, o quibe de abóbora com queijo branco. Também, como a receita da semana passada, é muito fácil e você pode preparar no almoço especial do Dia dos Pais, que vamos comemorar no próximo domingo, dia 14. Anote os ingredientes. 1 kg de trigo para quibe, 500 gramas de abóbora, 500 gramas de queijo branco, 10 gramas de hortelã, pimenta síria e sal a gosto, 10 ovos, salsinha. Vamos encontrar com o chefe de cozinha do restaurante da sede, Marcelo Bueno, para aprender como fazer o quibe de abóbora. Acompanhe! Você deve iniciar hidratando o trigo para quibe com chá quente feito com folhas de hortelã. Espere esfriar e adicione os ovos, pimenta, sal, hortelã picada e abóbora cozida e espremida. Em outro recipiente, esfarele o queijo branco e tempere com a salsinha. Monte em uma forma uma camada de massa, uma camada de queijo com a salsinha e mais uma camada de massa. Asse por 45 minutos ou até dourar. Notou que a receita é fácil? Se você já viu alguma receita neste programa e tem dúvida, mande um e-mail para afipesp.afipesp.org.br. Obrigada por sua audiência e fique com as imagens selecionadas da Unidade de Lazer AFIPESP São Pedro. Até a próxima semana!